Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. A nossa leitura de hoje será no livro de Esdras, capítulos 1, 2, 3 e 4. Vamos iniciar então? Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá, e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança, com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e a construir novamente o templo de Yahvé, o Senhor. E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e este os entregou contados a Sesbazar, príncipe e governador de Judá. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1000 outros objetos. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 2. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para seu país. Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baamá. Portanto, esta é a lista dos homens israelitas. Os filhos descendentes de Parós, 2.172. De Cefatias, 372. De Ara, 775. De Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.812. De Elão, 1.254. De Zatu, 945. De Zacai, 760. De Bani, 642. De Bebai, 623. De Asgabe, 1.222.
de Adonicão, 666, de Bigvai, 2056, de Adim, 454, de Ater, por meio de Ezequias, 98, de Bezai, 323, de Jora, 112, de Assum, 223, de Gibar, 95, os filhos da cidade de Belém, 123, de Natofate, 56, de Anatote, 128, de Asmavete, 42, de Quefirá e Beerote, 743, de Ramá e Geba, 621, de Micmas, 122, de Betel e Ai, 223, de Nebo, 52, de Magbis, 156, dos filhos do outro Elão, 1254, de Arim, 320, de Lode, Adide e Ono, 725, de Jericó, 345, de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos descendentes de Jedaías, por intermédio da família de Jesua, 973, de Imer, 1.052, de Pazur, 1.247, de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os porteiros da casa, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Os servidores do templo, os filhos descendentes de Zia, Azufa e Tabaote, Queróis, Sai, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Mesai, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Aurur, Baslute, Meida, Arza, Barcos, Cícera, Tamar, Nesias e Atifa. Os filhos descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Antil, Poquerete, Azebaim e Ami, todos os servidores do templo, e os filhos dos servos de Salomão totalizaram 392. Os que chegaram das cidades de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casaram com uma das filhas de Barzilai de Zileade, e que era conhecido pelo nome do sogro. Estes tentaram encontrar seus registros genealógicos, mas não os encontrando, foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exercício deste ministério. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles
200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Yahvé em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para que a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Conforme as suas posses, entregaram à tesouraria para investir nessa obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Esdras, capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam estabelecidos em suas cidades, o povo se reuniu finalmente em Jerusalém, com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, dispuseram seus corações e começaram a soerguer o altar de Deus de Israel, com o objetivo de voltar a oferecer holocaustos sobre ele, de acordo com o que está expresso na Torá, lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinha dos povos ao redor, firmaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, o Senhor, pela manhã e também ao pôr do sol. Depois celebraram a festa, isto é, dos tabernáculos, seguindo o que fora prescrito, e ofereceram holocaustos diários de acordo com o número determinado para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas por Yahvé, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. No 7º mês, deram início ao oferecimento de holocaustos a Yahvé, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do novo templo do Senhor. Deram, portanto, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem pelo mar madeira de cedro do Líbano para a cidade de Jope, tudo conforme a expressa autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem à casa de Deus, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que retornaram do cativeiro para Jerusalém, deram início à construção e designaram os levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a obra de construção do novo templo de Yahvé, o Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, com Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias, isto é, Judá, e os filhos de Edade, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se como um só ser humano, para trabalhar e supervisionar os que trabalhavam na edificação do templo de Deus. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes todos devidamente paramentados e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem a Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom,
porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Yahvé. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Esdras capítulo 4. Assim que os inimigos de Judá e de Benjamim tomaram conhecimento que os exilados estavam reconstruindo a casa de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e lhes propuseram: desejamos ajudar-vos a construir, pois como vós, buscamos também cultuar o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a Ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os outros líderes das famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção deste templo a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com nossas próprias forças, exatamente como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região mudaram de ânimo e passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando-os na realização da obra. Subornaram alguns conselheiros para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano de reconstrução, e persistiram em perturbar o desenvolvimento da obra durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No início do reinado de Assuero, ou Xerxes, em Persa, esse povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma missiva aos cuidados de Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma epístola contra Jerusalém, endereçada ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Susã e das outras nações que o grande e poderoso Assurbanipal em persa, ou Osnapar em aramaico, deportou e assentou na cidade de Samaria e a oeste do Eufrates, formalizaram a seguinte apelação: esta é, pois, a cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens que vivem a oeste do Eufrates, assim escrevem: informamos ao rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e perversa. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade for reerguida e os seus muros restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem quaisquer outras taxas, e assim as receitas do rei serão grandemente prejudicadas. Agora, pois, considerando que comemos o sal do palácio, isto é,
somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra de Sua Majestade, estamos enviando este aviso formal ao rei, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela têm ocorrido rebeliões desde tempos antigos, motivo que levou toda a cidade à destruição. Portanto, deixamos claro ao rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, sucederá que o Senhor não terá mais a posse das terras deste lado do Eufrates. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que residem em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, saudações de paz. A epístola que nos enviastes foi distintamente traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, buscaram e acharam nos livros que, de fato, desde a antiguidade, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela têm acontecido rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra e não se edifique aquela cidade, a não ser com uma autorização expressa da minha parte. Guardai-vos, sejais zelosos no cumprimento desta ordem. Afinal, por que há de crescer o mal em prejuízo dos reis? Assim, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Cessou, portanto, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e ficou embargada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. A nossa leitura de amanhã será no livro de Esdras, capítulos 5, 6 e 7. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.